Olá pessoal, meu nome é Elcio, nós estamos aqui estudando o direito das coisas, os direitos reais, e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, muito presente no dia a dia dos brasileiros, que são os direitos reais sobre coisas alheias em garantia. Direitos reais sobre coisas alheias em garantia. Nós temos 3 direitos reais sobre coisas alheias em garantia, ou simplesmente os direitos reais em garantia previstos no Código Civil, que são o penhor, a hipoteca e a anticrese. Para boa parte da doutrina, a alienação fiduciária em garantia, decreto 911/69 para bens móveis e lei 9514/97 para bens imóveis, os direitos reais sobre coisas alheias em garantia na modalidade de alienação fiduciária também seria uma modalidade. Mas não é assim que o Código Civil traz, não. O Código Civil traz o penhor, a hipoteca e a anticrese como os 3 direitos reais sobre coisas alheias em garantia. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um apanhado, um sobrevoo no penhor, na hipoteca e na anticrese. Tá? Então, o que eu vou ensinar aqui hoje, que eu vou falar aqui hoje, são cláusulas gerais que valem para as 3 modalidades de garantias reais, o penhor, a hipoteca e a anticrese. Antes de falar os 16 pontos que eu escolhi, que valem para as 3 modalidades, vamos entender um pouquinho o que é um direito real em garantia. Imagine que o Elcio e eu procure uma pessoa chamada Carol e fala assim: Carol, me empresta R$1 milhão. Carol vai chegar para mim e vai falar: empresto, Elcio, empresto sim, mas eu quero uma garantia. Quando ela me falar isso, eu quero uma garantia, eu vou ter que fazer uma pergunta a ela. Você quer uma garantia fidejussória ou uma garantia real? Você quer uma garantia pessoal ou uma garantia real? Você quer uma garantia obrigacional ou você quer uma garantia real? Se ela me responder, eu quero uma garantia fidejussória, né, pessoal ou obrigacional, eu vou ter que perguntar de novo. Você quer um aval ou uma fiança? Então nós temos 2 modalidades de garantias fidejussórias que não são estudadas por mim nesse vídeo. O aval e a fiança. O aval para títulos de crédito e a fiança para contratos. Essas são as garantias pessoais. Qual que é o grande problema das garantias pessoais? Que se o fiador, ou seja, o garantidor, ou o avalista, ou seja, o garantidor, morrerem, a garantia se extingue, a garantia acaba. A outra modalidade de garantia que a gente está estudando aqui hoje, ela não se extingue em regra, ela não acaba, ela não perece. São as garantias reais, o penhor, hipoteca e anticrese. O penhor e a hipoteca são muito usados, a anticrese não existe no mundo real, só existe no mundo das provas, no mundo dos concursos. O penhor é a garantia real que recai eminentemente sobre bens móveis. Temos exceções. E a hipoteca é uma garantia real que recai eminentemente sobre bens imóveis. Também temos exceções. Então, a principal diferença do penhor para a hipoteca é que o penhor normalmente, o bem garantidor é um bem móvel e a hipoteca, o bem garantidor, normalmente é um bem imóvel. A anticrese, eu não vou dar muita bola para ela, que ela não é muito importante. O que está garantindo é a produção de um imóvel. Então, se você tem uma fazenda produtiva, a produção dele, a soja, o algodão, o feijão, sei lá o que for, que está garantindo o adimplemento da obrigação. Então, vamos ficar no penhor na hipoteca. Então, a principal diferença do penhor e da hipoteca é que o penhor recai normalmente sobre bens móveis e a hipoteca normalmente sobre bens imóveis, com exceções. A segunda diferença é que o bem empenhado, e não confundam bem penhorado com bem empenhado, o bem que está sob penhora é um bem penhorado. Isso não é direito civil, isso é direito processual civil. O bem que está sob penhor é um bem empenhado ou apenhado, ou como se fala na gíria, no prego. Esquece gíria, pelo amor de Deus. Um bem empenhado ou apenhado. É um bem móvel. E na hipoteca, o bem está hipotecado. No penhor, nós temos o credor pignoratício e o devedor pignoratício. Na hipoteca, nós temos o credor hipotecário e o devedor hipotecário.
Esse bem empenhado, esse bem imóvel, fica na posse do credor, enquanto a obrigação não for adimplida. Na hipoteca, não. O bem hipotecado fica na posse direta do devedor, enquanto não houver a execução do bem. Então, quais são as duas principais diferenças do penhor para a hipoteca? Penhor recai sobre bens móveis, hipoteca recai sobre bens imóveis, com exceções. Segunda grande diferença, no penhor, o bem garantidor fica na posse do credor pignoratício, enquanto na hipoteca, o bem garantidor fica na posse do devedor hipotecário. Repito, quando você vai empenhar um bem, o devedor pignoratício entrega o bem para o credor pignoratício. E o credor pignoratício fica sendo depositário desse bem enquanto o devedor não adimplir totalmente com a obrigação. A obrigação que eu exemplifiquei aqui foi a obrigação de dar dinheiro, mas pode ser outra obrigação qualquer. Na hipoteca, não. Quando você hipoteca um imóvel, a posse direta do bem imóvel fica com o próprio devedor. E o credor só vai executi-la se houver o inadimplemento. Tá aí? Gravou? As duas principais diferenças. Penhor, bem imóvel. Hipoteca, bem imóvel. Penhor, bem garantidor, na posse do credor. Hipoteca, o bem garantidor, na posse do devedor. Ok? 16 pontos comuns. Vou falar um, explico. Vou falar outro, explico. Primeiro, o que fica garantindo o adimplemento de uma dívida no penhor, na hipoteca e na anticrese também, mas como eu disse, eu não vou me preocupar com a anticrese, o que fica garantindo o adimplemento do devedor pignoratício ou do devedor hipotecário é uma coisa. Eu estou dando aula de direitos reais. O que está fazendo com que o credor durma tranquilo é a existência do bem, que é móvel, que é imóvel. Móvel para penhor, imóvel para hipoteca. Pouco importa para o credor quem seja o proprietário do bem garantidor. Pouco importa para o credor pignoratício quem seja proprietário do bem empenhado. Pouco importa para o credor hipotecário quem seja proprietário do bem hipotecado. O que importa para eles é a existência do bem. Por quê? Porque se chegar no dia do vencimento da obrigação, o devedor pignoratício, o anticrético hipotecário não adimplir, o que o credor vai fazer? Vai excutir o bem. O que é excutir o bem? Vai retirar a propriedade do devedor pignoratício hipotecário e, através de instrumentos judiciais, através de um advogado, de um juiz, vai pedir a penhora daquele bem hipotecado, vai pedir a penhora daquele bem empenhado, vai levar para um leilão e com o dinheiro advindo da arrematação vai se ressarcir do inadimplemento que sofreu. Portanto, o que garante o penhor, hipoteca, anticrese é uma coisa, é uma res, não uma pessoa. Irrelevante para o credor quem seja o proprietário do bem. Segundo ponto que eu escolhi, indivisibilidade, artigo 1421, 1429. Veja bem, se eu peguei R$1 milhão emprestado com Carol, hipotequei 10 fazendas, ou peguei R$1 milhão emprestado com Carol, empenhei 10 relógios, ainda que no dia do vencimento eu pague 90% da dívida, ela não tem a obrigação de me devolver 90% dos bens. O que está garantindo é o conjunto de bens. Se você deu vários bens a penhor, vários bens a hipoteca, é um conjunto de bens que está garantindo o adimplemento. E ouçam, o adimplemento parcial não importa na obrigação do credor liberar parcialmente os bens dados em garantia. Isso chama-se princípio da indivisibilidade. Então, o princípio da indivisibilidade, repito eu, o credor só vai liberar os bens empenhados só e somente só quando houver quitação integral da obrigação. Terceiro ponto importante, direito de preferência, 1422. O que é o direito de preferência? Se eu sou devedor hipotecário, se eu sou devedor pignoratício,
E se eu tenho outras dívidas com outras pessoas que não sejam garantidas por uma coisa, não sejam garantidas por uma res, eu seja um devedor aí pignoratício, um devedor, perdão, quirografário, um devedor que não tenha nenhuma especialidade para com um credor especial, primeiro a receber vai ser o credor com garantia real, caso eu venha à insolvência ou à falência. Repito, se um devedor vai à falência, se um devedor vai à insolvência, insolvência para pessoa natural, falência para pessoa jurídica, o primeiro a receber os créditos daquele devedor, o primeiro a receber o dinheiro lá da massa falida ou da insolvência civil é o credor trabalhista. Depois do credor trabalhista, são os credores com garantias reais. O segundo da ordem lá no quadro geral de credores, o segundo credor a receber dinheiro, receber créditos do devedor insolvente, do devedor falido, é o credor com garantia real. Ok? Quarto ponto que eu quero explicar para vocês. Direito de excussão. Eu já expliquei o que é excutir, vou falar novamente. Excussão é um ato pela qual o credor contrata um advogado, o advogado vai a juízo e, através de meios judiciais, vai fazer com que a propriedade do devedor seja escutida, seja retirada. Como é que o juiz retira a propriedade de alguém? Penhora esse bem, leva esse bem penhorado para um leilão, alguém arremata esse bem, o famoso arrematante, transfere para o arrematante o bem por ele arrematado e o dinheiro pago pelo arrematante vai para o bolso do credor após, naturalmente, abater outros pagamentos, como os emolumentos, enfim, outras dívidas, outros custos processuais. Então, excutir é o direito do credor pignoratício ou hipotecário que sofra com inadimplemento, excutir aquele bem empenhado, excutir aquele bem hipotecado. E aí, isso é muito fácil, por quê? No caso do penhor, o bem empenhado já não está nas mãos do credor. Então, o oficial de justiça, ao invés de sair procurando bens do devedor por aí, o oficial de justiça se encontra com o credor fala assim para o oficial de justiça, olha, esse bem está empenhado, o juiz mandou penhorá-lo, não mandou? Mandou. E aquele bem que estava empenhado, além de estar empenhado, agora vai ser penhorado. É levado para um leilão e alguém arremata. No caso da hipoteca, mais fácil ainda. O oficial de justiça vai ao cartório de registro de imóveis, onde foi registrada aquela hipoteca. E ali ele penhora o bem hipotecado e depois vai levar para um leilão que vai ser arrematado por alguém. Esse é o direito de excussão lá do 1422. Lembrando, escutido bem, quem que é o primeiro a receber o dinheiro? Credores trabalhistas. Quem que é o segundo a receber o dinheiro? Os credores pignoratícios, anticréticos e hipotecários, ou seja, os credores com garantia real. Quinto ponto que eu quero abordar com vocês, direito de sequela, ou poder de sequela. Imagina que hoje eu peguei R$1 milhão emprestado com Carol e hipotequei uma fazenda que eu tenho. Hipotequei a fazenda e peguei R$1 milhão para pagar daqui a 6 meses. A pergunta é, eu posso vender essa fazenda semana que vem? Eu posso vender essa fazenda amanhã? Claro que eu posso, tranquilamente. Por quê? Porque para Carol pouco importa quem seja o proprietário da fazenda. Carol tem uma hipoteca sobre uma res, sobre uma coisa, é imanente à coisa, é inerente à coisa, recai sobre uma coisa e, em péssimo português, gruda na coisa. E ao ser imanente à coisa, vai perseguir a coisa, seja lá onde a coisa estiver. Pouco importa, no dia do vencimento da dívida para Carol, quem seja o proprietário daquela fazenda. Se no dia do vencimento o devedor hipotecário Elcio não adimplir com Carol, Carol vai escutir a fazenda. Seja lá quem for o proprietário. Por quê? Porque quem é titular de um direito real tem oponibilidade erga omnes e poder de sequela. Ou seja, a hipoteca persegue a fazenda, seja lá quem for o seu proprietário. Podendo o credor hipotecário escutir o imóvel, seja lá
onde ele estiver, seja lá quem for o seu proprietário. Esse é o direito de sequela. No penhor, isso é mais difícil. Por quê? Porque nós sabemos que a alienação de bens móveis ocorre pela tradição. Como que um devedor pignoratício vai alienar um bem que não está na sua posse direta? Como eu disse, no penhor, o bem empenhado fica na posse do credor. Então, o devedor não consegue alienar um bem que não está na sua posse, um bem móvel que não está na sua posse. Mas ainda que conseguisse, graças ao poder de sequela e oponibilidade erga omnes, para o credor, pouco importa quem seja o proprietário. Ele vai discuti-lo em caso de inadimplemento. Sexto ponto que eu quero abordar com vocês, capacidade subjetiva, ou seja, quem pode empenhar, quem pode hipotecar. Resposta, qualquer capaz em regra, qualquer pessoa plenamente capaz em regra pode. Nós temos uma divergência doutrinária, mas que já está bastante resolvida, é se ascendente pode hipotecar para descendente, ascendente pode empenhar para descendente. A doutrina majoritária diz que sim, porque o artigo 497 do Código Civil deve ser interpretado restritivamente. Nós sabemos que a alienação de bens de ascendente para descendente, né, é uma alienação que tem que ter algum cuidado, porque tem que observar a legítima, né? Então você pode doar, mas em adiantamento da legítima. Para vender, tem que pegar autorização dos demais herdeiros. Mas a doutrina caminha. Sim, pode. Obviamente, se for uma fraude, a fraude for desvendada, vai ser um ato anulável e pode voltar a ser o que era antes ou reverter em indenização. Sétimo ponto, capacidade objetiva, ou seja, o que pode ser empenhado, o que pode ser hipotecado, quais bens se sujeitam a penhor hipoteca. Regra, os bens alienáveis, Tudo que é inalienável é automaticamente não sujeito à hipoteca, não sujeito a penhor, não sujeito à garantia real. Por que os bens inalienáveis não podem ser reempenhados, não podem ser hipotecados? Porque futuramente, se o devedor inadimplir, como é que vai penhorar o bem? Tudo que é inalienável é automaticamente impenhorável. Então, se você der em garantia um bem que não pode ser escutido, é a mesma coisa que dar um bem sem nenhum valor. Então, o que pode ser empenhado, o que pode ser hipotecado, são, em regra, os bens alienáveis. Professor, posso hipotecar a fração ideal? Pode. É claro que futuramente o condômino vai ter preferência em relação ao não condômino, né? Mas você pode hipotecar uma fração ideal, né? E é até relativamente comum os condôminos hipotecar a sua fração ideal. Com cuidado que, se futuramente aquele condômino inadimplir, os demais condôminos têm preferência em relação a terceiros. Oitava dica, especialização. Todo direito real recai sobre um bem específico. Todo direito real recai sobre um bem de muita fácil percepção, de muita fácil identificação. Quando é um bem imóvel, fácil é só olhar a matrícula imobiliária. Como nós sabemos, graças ao princípio da especialidade registral, cada imóvel tem uma única matrícula imobiliária e naquela matrícula imobiliária vai ser registrada a hipoteca. Então, quando um direito real recai sobre bens imóveis, onde que é feito? Na matrícula imobiliária, ali que se formaliza a hipoteca. O anticrese também, o mesmo penhor sobre bem imóvel que existe, né? É constituído aonde? Na matrícula imobiliária do imóvel. Professor, se for um bem móvel, como é que se perfaz essa especialização? Fácil. Eu não disse que o devedor pignoratício tem que entregar, tem que fazer a tradição do bem empenhado para o credor pignoratício. Portanto, o credor pignoratício, ao receber o bem empenhado, ele avalia aquele bem para saber qual o montante do crédito ele pode conceder. O credor pignoratício não empresta R$1 milhão se o bem garantidor, se o bem empenhado valer menos que R$1 milhão. A regra é justamente o contrário, né? O bem dado em penhor, o bem pignoratício, normalmente vale muito mais que o crédito ofertado pelo credor pignoratício.
Portanto, o princípio da especialidade diz, é um bem específico que é hipotecado, é um bem específico que é empenhado. Não é possível hipotecar, não é possível empenhar bens aleatórios. Isso não existe. Chama-se princípio da especialização, está no artigo 1424. 1424. Nono ponto que eu quero abordar com vocês. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Nós já aprendemos que todo direito real é público, né? Você compraria uma fazenda hipotecada? Você compraria um apartamento hipotecado? Não há problema nenhum em comprar uma fazenda hipotecada, não há problema nenhum em comprar um imóvel hipotecado. Mas saiba você, se o devedor hipotecário inadimplir, você vai sofrer evicção, você vai perder a propriedade por ordem judicial. Por quê? Eu já disse aqui e repito, que se o devedor inadimplir, seja lá quem for o proprietário do bem hipotecado, seja lá quem for o proprietário do bem anticrético, ele vai ser discutido. Se eu sou devedor hipotecário da Carol, antes do vencimento da dívida, eu alieno o bem hipotecado para a Daniela, se Elcio inadimplir com Carol, a Daniela vai perder a propriedade do bem. Agora se pergunta, professor, mas como é que eu fico sabendo que um imóvel está hipotecado? Como é que eu fico sabendo que um bem está empenhado? Fácil. Se for um bem imóvel, você vai ao cartório de registro de imóveis e pergunta. Pega uma cópia da matrícula imobiliária e eu já disse várias vezes, só existe direito real imobiliário mediante registro. E o registro torna aquele ato público. Portanto, para saber se o imóvel está hipotecado, basta ler a matrícula imobiliária. Ao comprar um bem imóvel, é obrigatório você estudar a matrícula imobiliária inteira para saber se você está comprando um bem imóvel que você arca com as consequências daquela aquisição, né? Se quem está te vendendo realmente é o dono daquele imóvel. Portanto, todo direito real é público. Qualquer pessoa tem o direito de saber se um imóvel está hipotecado. Em relação aos bens móveis, fica mais fácil ainda, né? Como o bem móvel está na posse do credor pignoratício, não tem como eu já expliquei, não é possível o devedor aliená-lo. Ponto 11 que eu quero abordar com vocês. Ponto 11. Não, saltei um. Ponto 10, prioridade do registro. Ponto 10, prioridade do registro. O que é o princípio da prioridade registral? O princípio da prioridade registral nos diz que aquele que prenota na matrícula imobiliária, aquele que chega primeiro ao cartório de registro de imóveis, ele tem prioridade na aquisição daquele direito real. Vamos levar isso para a hipoteca. É possível que um mesmo imóvel seja hipotecado várias vezes? Resposta: sim. É possível que um mesmo imóvel seja hipotecado várias vezes, desde que, naturalmente, o valor dele seja suficiente a uma futura execução. Então, se eu peguei R$1 milhão emprestado com Carol e hipotequei uma fazenda de R$10 milhões, nada obsta que essa mesma fazenda seja garantidora de outras dívidas que o Elcio tem. Então eu posso pegar R$1 milhão emprestado com Carol, mais R$2 milhões emprestado com Daniela, mais R$1 milhão emprestado com Juliano e hipotecar a mesma fazenda, problema nenhum. Agora, se eu der calote em todo mundo, se eu inadimplir com todos os meus credores, quem vai ser o primeiro a receber o valor do arrematante? Resposta: aquele que primeiro prenotou a sua hipoteca. Ou seja, o primeiro credor que chegou com a escritura pública lá no cartório de registro de imóveis e falou assim: registra para mim essa hipoteca. Aquele que primeiro prenotou significa dizer aquele que primeiro requereu ao cartório de registro de imóveis o registro da hipoteca. Portanto, o que importa não é a data da constituição do crédito, não. Não importa a data que eu lavrei a escritura pública, não. Não importa a data que eu lavrei o contrato de mútuo, não. O que importa
para efeitos de recebimento do crédito é você ter requerido, o credor ter requerido o registro junto ao cartório de registro de imóveis da hipoteca. Então, se um dia você resolver emprestar dinheiro para alguém, coisa que eu não recomendo, mas se um dia resolver emprestar dinheiro para alguém e exigir uma hipoteca, assim que você lavrar a escritura pública de constituição da hipoteca, sai correndo e pede o registro da hipoteca. Porque se o devedor inadimplir com várias pessoas, o primeiro a receber é aquele que primeiro prenotou, nos termos lá do artigo 1422 do Código Civil. 1422 do Código Civil. Dica número 11, ponto número 11. Qual que é o conteúdo de um contrato que tem uma cláusula de hipoteca, uma cláusula de penhor, uma cláusula de anticrese? Como nós sabemos, o profissional que tem gabarito para redigir contratos é o bacharel em direito. Não é à toa que a gente fica um ano na faculdade estudando direito contratual. O artigo 1424 do Código Civil nos traz o conteúdo de um contrato que tem uma cláusula que tem um direito real hipotecário, um direito real pignoratício, né? O que diz o 1424? Tem que ter o valor do crédito, tem que ter sua estimação ou seu valor máximo, o prazo para pagamento daquela dívida, a taxa de juros se houver e a especificação do bem. Se for penhor, relógio, Rolex, corrente de ouro, com escrito Elcio atrás, ou se for um bem imóvel, facílimo, matrícula imobiliária número tal, do tal cartório de registro de imóveis. Então, quando você dá um bem imóvel em garantia, basta falar o número da matrícula e qual cartório ele está registrado. Se for um bem imóvel, vai ser entrega do bem. Lá no contrato vai estar especificando. Grampeador preto, né? Lógico que normalmente se empenha joias, né? O bem mais empenhado no Brasil são as joias, porque vale muito dinheiro e ocupa pouco espaço, né? Um credor pignoratício tem que ter um galpão, né? Se fosse bens de grande dimensão. Já as joias não, vale muito dinheiro e ocupa pouco espaço. Então vai ser relógio da marca tal, ou então pulseira de ouro 18 quilates com peso número tal, né? É assim que se individualiza o bem empenhado, o bem hipotecado, e essa individualização tem que estar no contrato que você vai redigir. 12º ponto, dica número 12. Pode um credor pignoratício, pode um credor hipotecário cobrar do devedor antes do vencimento contratual da dívida? Repetindo a pergunta, é possível que um credor hipotecário, anticrético, pignoratício, cobre do devedor pignoratício, anticrético, hipotecário, a dívida antes do vencimento pactuado? Resposta sim, está lá no 1425. Quais são as hipóteses? A primeira, a deterioração do bem. Se eu hipotequei um apartamento, o apartamento desmoronou, o credor hipotecário tem o direito de exigir do devedor que dê outro bem imóvel de mesmo valor ou valor superior em subrogação, em substituição. Se ele não fizer isso, a dívida está antecipada. Repito eu, um bem garantidor pereceu, por exemplo, um apartamento desmoronou, né? Uma casa caiu. O que o credor pode fazer? Ele notifica o devedor hipotecário e fala, ó, eu sei que o bem pereceu, eu quero outro bem em substituição, de mesmo valor, valor superior, bem imóvel. Se o devedor não fizer a subrogação, não fizer a substituição, ele já pode cobrar imediatamente a dívida. Também pode cobrar antecipadamente a dívida se o devedor cair em insolvência, pessoa natural, cair em falência, pessoa jurídica, se o pagamento for em parcelas e inadimplir com qualquer delas, se houver essa previsão. Então, se o devedor tiver que pagar parceladamente e inadimplir com uma das parcelas, pode o contrato prever a antecipação do vencimento da dívida. Se a coisa estiver segurada ou se for objeto de um bem segurado, né, se o bem garantidor for segurado e a seguradora não pagar a indenização, e se pagar, o valor pago pela seguradora fica subrogado no bem. Então, o valor pago pela seguradora, em caso de perecimento da dívida, fica depositado em juízo. Porque lá no dia do vencimento,
Se o devedor hipotecário ignoratício não adimplir, o valor pago pela seguradora substitui o bem. Em caso de desapropriação, então o que faz? O ente desapropriante, o Estado, paga ao proprietário, o valor pago fica depositado em juízo. Por quê? Caso o devedor não venha adimplir na data, o credor vai e saca o dinheiro depositado. Ou seja, o valor pago pelo ente desapropriante subroga o bem hipotecado, o bem empenhado, substitui o bem empenhado, o bem hipotecado. Portanto, vencimento antecipado da dívida 1425, deterioração do bem, insolvência, falência, inadimplemento, perecimento da coisa quando o valor do seguro não é o suficiente para substituir, para cobrar, e desapropriação. 13ª dica, ponto número 13, garantia prestados por terceiros. Né? Professor, é possível que o proprietário do bem garantidor, o proprietário do bem hipotecado, o proprietário do bem empenhado, não seja o devedor? Essa é a pergunta. É possível que o proprietário do bem garantidor não seja o devedor? Resposta: sim, 1427. É possível que propriedade de terceiros estejam garantidos ao adimplemento de dívida daquele que não é proprietário. Então, suponhamos que eu pego R$1 milhão emprestado com Carol. É possível que uma fazenda do meu pai, uma fazenda do meu tio, uma fazenda de um amigo meu seja hipotecada? Claro que é. Por óbvio, tem que ter a anuência do proprietário. Mas é possível que o bem hipotecado não seja de propriedade do devedor. É possível garantia prestada por terceiros, nos termos do artigo 1427 do Código Civil. Dica número 14, ponto número 14, talvez seja um dos pontos mais importantes da aula de hoje. Escreva 5 vezes no seu caderno, isso é muito importante. É proibido pacto comissório. É proibido pacto comissório. É proibida a cláusula comissória. Artigo 1428. O artigo 1428 proíbe a cláusula comissória. Proíbe o pacto comissório. O que é pacto comissório, Elcio? Veja bem, eu já disse na aula de hoje que se o devedor inadimplir, o que o credor vai fazer? Escutir o bem empenhado, escutir o bem hipotecado. O que é escutir? É retirar a propriedade por ordem judicial. É bem verdade que existem alguns penhores especiais que não precisam de juiz não, mas é exceção, é especial. Então o credor sofreu inadimplemento, ele contrata advogado, vai a juízo, move uma ação de cobrança ou execução, pede a penhora do bem empenhado ou pede a penhora do bem hipotecado, o juiz marca um leilão e o dinheiro da arrematação ressarce o credor. Tem que ser assim. Por quê? Porque é proibido o pacto comissório. O que seria o pacto comissório? Eu procurei Carol, peguei R$1 milhão emprestado com Carol e hipotequei uma fazenda. Fiz o contrato do jeito que eu ensinei, 1424. Carol é metida esperta, metida malandrona, e ela escreveu uma cláusula assim: se o devedor inadimplir, o bem garantidor passa imediatamente a ser de minha propriedade. Essa cláusula chama-se cláusula comissória e ela é nula de pleno direito, ela não vale nada. O que é a cláusula comissória? Repito eu, é uma cláusula que prevê, é uma cláusula contratual que prevê que se o devedor, ignoratício, anticrético ou hipotecário, tanto faz, se o credor de garantia, se o devedor hipotecário, ignoratício ou anticrético, se o devedor com garantia real inadimplir, o credor passa imediatamente a ser proprietário do bem garantidor. Essa cláusula é proibida. Repito eu. O que é cláusula comissória ou pacto comissório? É uma cláusula que prevê que se o devedor inadimplir, o credor passa imediatamente a ser proprietário do bem garantidor. Isso é proibido. O que o credor tem que fazer? Escutir judicialmente o bem. Nada obsta, e isso já caiu na prova da OAB há pouco tempo,
que depois do vencimento da dívida, o devedor entre em contato com o credor e proponha uma dação em pagamento. Isso é permitido? Veja bem, depois do vencimento da dívida, o devedor chega para o credor e fala, olha, tem dinheiro não. O bem está hipotecado, fica com ele para você. O bem está hipotecado, fica com ele para você. E em contrapartida, para você, para quem não sabe, é para você em mineirês, né? E o credor, em contrapartida, de quitação. Isso é permitido? O que é proibido é uma cláusula contratual antes do vencimento da dívida que já preveja que se o devedor inadimplir, o bem empenhado, o bem hipotecado, o bem anticrético, torne-se de propriedade do credor. Isso é proibido, isso é nulo de pleno direito, chama-se pacto comissório e essa proibição está no 1428 do Código Civil. Dica número 15. Professor, você pegou R$1 milhão emprestado com a Carol, deu calote, inadimpliu, Carol escutiu e na hora da arrematação, só R$500 mil que ela conseguiu. E os outros R$500 mil, mais juros, mais correção? Carol passa a ser credora quirografária, uma credora sem garantia nenhuma. Eventualmente, pode ter até um avalista, um fiador, mas aquele bem foi discutido, acabou a garantia real de Carol. O que ela pode fazer, o que já foi feito, é ter outra garantia, uma garantia fidejussória. Mas, se o valor auferido com a arrematação do bem garantidor não for suficiente, 1430 do Código Civil. A Carol fica sem garantia ou fica só com a garantia fidejussória, eventualmente constituída. Dica número 16, a última dica da aula de hoje. Como que se extingue os direitos reais sobre coisas alheias em garantia? A forma ordinária da extinção da hipoteca, do penhor e da anticrese é com pagamento. Pagamento, para nós que estudamos direito, significa cumprimento da obrigação. Cuidado, se a hipoteca ela tem que ser registrada para existir, tem que ser averbada a extinção da hipoteca para ela deixar de existir, para ela se extinguir. Quando o devedor pecnoratício procura o credor e paga, o que o credor pecnoratício tem que fazer? Devolver a posse do bem empenhado para o devedor pecnoratício. Então, a forma ordinária de extinção do penhor, da hipoteca e da anticrese é o adimplemento da obrigação. No caso da hipoteca e da anticrese, vai ser averbado o adimplemento para provocar a extinção. E no caso do penhor, o bem que estava na posse do credor pecnoratício volta para as mãos do devedor pecnoratício. Além do pagamento, existem outras formas, né? Renúncia do credor, né? O credor ficou apaixonado pelo devedor e renunciou, né? Nós estamos falando aqui de direito patrimonial. E o patrimônio dos maiores e capazes são eminentemente disponíveis. Então, se o credor quiser renunciar, coisa que está meio difícil de acontecer, né? Alguém abrir mão de um direito, mas se o credor quiser renunciar, problema dele. E, além disso, a confusão, a consolidação. Eu não estou dando aula de direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais sobre coisas alheias. Portanto, se o credor adquirir a propriedade do bem garantidor, o que vai acontecer? A hipoteca, a anticrese, o penhor vai se extinguir. Então, se o credor entrou em contato com o devedor e falou assim, me vende esse bem empenhado, me vende esse bem hipotecado, se o devedor vender para o credor aquele bem garantidor, a hipoteca se extingue, né? O penhor se extingue. Por quê? Porque, afinal de contas, estou dando aula de direitos reais sobre coisas alheias, né? Quando o credor adquire a propriedade do bem empenhado, do bem anticrético, do bem hipotecado, deixa de existir o penhor, a anticrese ou a hipoteca, porque o próprio credor vai ser proprietário de um bem garantidor dele mesmo. Não faz o mínimo sentido. Tá aí as 16 dicas que, como eu disse no início do vídeo, valem tanto para penhor, quanto para anticrese, quanto para hipoteca. Penhor e hipoteca são assuntos muito importantes, são da rotina da vida do juiz, do advogado, enfim. E a anticrese é um instituto pouco usado no Brasil, mas vale o estudo para efeitos de prova. Ok? Um grande abraço, bons estudos.